Se o Comissariado contra a Corrupção não investiga, devia ser Leonel Alves a pedir uma investigação para afastar suspeições no caso dos e-mails publicados no Wall Street Journal. É a opinião de Pereira Coutinho, que acusa o chefe do executivo Xu Sayon de não respeitar a separação de poderes por ter vindo dizer que aceita e compreende as explicações de Leonel Alves sobre o caso da correspondência eletrónica. Como chefe do Executivo, aceito as explicações de Leonel Alves. Aceito-as e compreendo-as perfeitamente. Mas Pereira Coutinho não aceita nem compreende a posição de Xu Sayon. Isto cria-se realmente um mau precedente. Acrescenta numa interpelação enviada esta tarde ao Governo que com estas declarações o chefe do Executivo não só está a condicionar a potencial intervenção do CCAC e do Ministério Público, como está a violar o princípio de separação de poderes. Portanto, o CCAC já neste momento, com base das minhas intervenções e das informações que o Dr. Leonel Alves fez, podia, por iniciativa própria, desencadear um processo de investigação. Mas como não avança para já qualquer investigação... No meu caso, se eu fosse o Dr. Leonel Alves, eu próprio iria pessoalmente ao CCAC pedir uma investigação sobre o caso, porque assim demonstrava de facto que não tinha nada a ver com o assunto. E o segundo passo, dentro dos prazos, interpor uma ação por difamação nos tribunais dos Estados Unidos. Porque o que está em causa não é só o nome do Dr. Leonel Alves, está também o nome de Macau, do próprio Conselho Executivo e do chefe executivo. O chefe do Executivo, que considerou aceitáveis as explicações de Leonel Alves, uma conversa privada, mas na edição de hoje do jornal Ponto Final, o advogado da Sands China avança que a troca de e-mails com Steve Jacobs, então CEO, tinha que ver com uma comissão que o empresário, e não uma figura política de Pequim, teria pedido para conseguir um acordo extrajudicial entre a Sands e outro grupo empresarial sobre uma disputa antiga que ainda corre nos tribunais. Leonel Alves diz ainda ao mesmo jornal que o negócio não foi feito e que o Wall Street Journal tirou ilações indevidas dos e-mails em que também se falava da questão do Four Seasons. O Wall Street Journal misturou as duas coisas, fazendo uma interpretação descontextualizada e tirando ilações indevidas. Cabe a mim, nem a si, aceitar essas justificações, porque não somos as pessoas certas e pertinentes para aceitar isso. Não cabe a nós. E não é com explicações aos jornalistas, ao Ponto Final, que se consegue justificar aquilo que de facto é bastante complexo. Foi pelo menos em parte esta a explicação que Xu Sayon aceitou e compreendeu, mas segundo Pereira Coutinho, não cabe ao chefe do Executivo aceitar ou compreender explicações num caso que, insiste, deve ser investigado. Pereira Coutinho, que na interpelação que acaba de enviar ao Governo, pergunta a Xu Sayon, entre outras questões, se o facto do chefe do Executivo aceitar as explicações verbais de Leonel Alves o iliba de qualquer investigação neste caso ou responsabilidade por parte das entidades competentes. Em interpelação escrita, o deputado começa por perguntar se a declaração pública de Xu Sayon foi feita apenas com base na versão dos factos que lhe foi contada por Leonel Alves ou se, pelo contrário, teve por base uma investigação ponderada dos factos alegados pelo Wall Street Journal e, nesse caso, pergunta também o que foi feito para apurar a verdade. Na segunda pergunta, que deixa ao chefe do Executivo, questiona se a aceitação de explicações verbais do deputado, importante figura pública, sobre suspeitas de intervenção num caso de tentativa de corrupção, o iliba de qualquer investigação ou responsabilidade por parte das entidades competentes. Supondo uma resposta negativa, Pereira Coutinho pergunta a Xu Sayon se a questão merece ser investigada pelo Comissariado contra a Corrupção ou pelo Ministério Público. Supondo uma resposta positiva, questiona o Executivo se isso significa que no futuro qualquer cidadão, nestas circunstâncias, poderá dirigir-se ao chefe do Executivo para se explicar e imunizar-se de qualquer investigação ou responsabilidade, ou se tal direito está apenas reservado a deputados e figuras públicas da sociedade de Macau. Uma interpelação enviada esta tarde ao Governo, assinada pelo deputado Pereira Coutinho, sobre o caso dos e-mails publicados no Wall Street Journal no início do mês e que levantaram suspeitas de envolvimento de Leonel Alves num caso de tentativa de corrupção.